Augusto Nunes, uma queda de 40 pontos, uma presidente com a popularidade batendo em 7%. Nunca antes na história desse país. Nunca vi. Eu acho que é um recorde mundial de impopularidade se você fizer o ranking dos governos em seu começo. Ninguém começa um governo, não importa que já teve um mandato, ninguém começa um mandato com 7%, é pouquíssimo, mas explicável. A menos, e também é um negócio curioso, né? O PT argumenta que há uma luta entre ricos e pobres. Então foi muito bem sucedido o programa de erradicação da miséria, só sobraram 7% de pobres. Agora, do que se trata na verdade? Eu acho, Silvio, que na eleição ficou muito clara a tendência antipetista de milhões de eleitores brasileiros. Eu acho que a esmagadora maioria dos 51 milhões de eleitores que votaram no Aécio Neves votaram contra o PT. Já os 54 milhões que garantiram a vitória da Dilma não votaram a favor do PT. Porque você tem, com o apoio dos diferentes partidos e de líderes regionais que são poderosos eleitoralmente e não tem nada a ver com o PT, embora esteja na aliança governista, a Dilma teve essa votação. Boa parte do eleitorado, está mostrando essa pesquisa, descobriu que comprou um produto e recebeu outro, porque o discurso de campanha da Dilma foi muito diferente. Foi traído. O que eles estão fazendo agora? Eles estão agindo como, já que não pode invocar a lei do consumidor, o Código do Consumidor em sua defesa, para devolver, né, o presidente, querer votar, pedir o voto de volta, eles estão manifestando o seu desagrado nas ruas, depende da manifestação do dia 15 também, estou me apressando. E em pesquisas. Aliás, eu acho que dia 15 é decisivo. O panelaço, o buzinaço foi Claro, um aperitivo que dá para a gente imaginar o que vai acontecer. Eu acho que as dimensões das manifestações do dia 15, o tamanho delas, é muito mais importante que as palavras de ordem que serão escolhidas. Você vai ter um bando de malucos pedindo intervenção militar e você vai ter muita gente pedindo impeachment e outros apenas pressionando pela renúncia. Eu, pessoalmente, acho que a renúncia já é uma palavra de ordem mais unificadora, mas o que vai se ver nas ruas, quero ver o tamanho, repito, é uma enorme manifestação de desconforto, para ser gentil, com o PT. Porque é isso, o Augusto, você já disse aí a tua opinião sobre o impeachment, mas é o que eu ia comentar é o seguinte, pode ser a favor ou contra o impeachment, tem questões, impeachment é uma coisa séria. O ex-presidente Fernando Henrique, como a gente conversou antes do programa, se manifestou contra o impeachment neste momento. Agora, o que não pode é esse discurso do PT de dizer que o impeachment não é dizer que não é factível discutir o processo de impeachment. Como não? Dizer que é golpe, é isso que não pode. Eles começaram a discussão do impeachment do Collor. Eles do Fernando fizeram Henrique a campanha. Também. Fernando Henrique tinha assumido o quê? Um mês, fazia um mês que ele tinha assumido, quando o Tarso Genro, que era uma figura importante do PT, começou o Fora FHC. Exatamente. E fez essa campanha nacional. A oposição tem todo o direito de pedir isso. Aliás, queria repetir o que eu já disse numa dessas conversas recentes. O problema é que o Brasil adota o presidencialismo imperial. Se o regime fosse parlamentarista, o governo da Dilma tinha caído há muito tempo, já tinha caído há muito tempo. Teria caído na primeira semana, tá? Porque esse governo ele começou a ser contestado antes da posse, que eu também nunca vi. É evidente que a oposição tem de se opor. E essa decisão que você divulgou há pouco é sensata. Uhum. É sensata. Você pode analisar o que é que vai acontecer, qual é o quadro político, mas você tem de entender que o povo faz a história. O povo está de novo com o freio nos dentes. Vamos ver o que acontece no dia 15. E se as manifestações forem portentosas, como se prevê, essa conversa de movimento social,
e vamos colocar os militantes da... Coisa nenhuma, porque aí o que eles podem provocar é a intervenção do Exército para defender a ordem. Que exército de Stedley, movimento social... Não, exército, eu já até falei isso outro dia, eu queria saber, eu acho que você vai concordar comigo, exército no Brasil só tem um, são as Forças Armadas, é o Exército Brasileiro. Claro. Isso de levar, do que o ex-presidente Lula fala, vamos colocar o exército do MST, do Stedley, isso é milícia. Milícia paramilitar, como na Venezuela, e o Brasil ainda não é a Venezuela, embora tenha alguns pontos de contato, como vimos e veremos, né, nesta conversa. Eu acho o seguinte, o Exército detém o monopólio da força, né? O governo, a União, o Estado detém o monopólio da força, é o Exército que tem poderes militares, mais ninguém, o resto é casa de polícia. Stedley, CUT, aliás, não mobilizam ninguém, eles têm de usar aquele kit lá, que é mortadela, uma cédula de 20 e tubaína, tá? E uma dupla sertaneja. Então eles não juntam nem no 1º de maio mais de 20 pessoas que não elegem um vereador de grotão. Augusto, por falar em caso de polícia, enquanto os protestos não chegam, ontem, terça-feira, o ex-gerente de serviços, eu ia dizer ex-gerente de serviços prestados ao PT, Pedro Barusco, prestou um depoimento à CPI da Petrobras, no qual ele disse, textualmente, tranquilamente, como fez na delação premiada à Justiça Federal, $300 mil propina foram parar no caixa de campanha da presidente Dilma Rousseff em 2010. E ele explicou um pouquinho de como é que funcionava o esquema de arrecadação, quando é que começou. A gente tem um trechinho, a produção separou um pedacinho, vamos assistir para depois você comentar. Vamos ver. Não, eu já falei, eu comecei em 97, 98, uma atitude isolada, né? Já detalhei até onde eu poderia detalhar, sou objeto de uma investigação. E a partir de 2003, 2004, houve uma fase onde estava institucionalizada esse sistema de propina, tá? Eu só sei isso, eu não sei mais nada, eu não sei dizer quem ganhou, quem não ganhou, quem participou, quem não participou. Vamos aqui... Só sei isso não, já sabe muito, isso muito, já é muito. E andou contando, ele era subordinado... ao Renato Duque. Indicado pelo José Dirceu. E homem do PT no esquema. Inclusive, na delação dele, ele disse que foi o Renato Duque quem pediu o dinheiro para a empresa holandesa. Quer dizer, isso configura esse tipo de doação, né, propinas, configura crime eleitoral, foi cometido em 2010, e você acha que em 2014 não houve nada, e você acha que durante o governo... não se pensou nisso, se o tesoureiro do PT era o mesmo João Vacari Neto, ele continuou arrecadando de maneira ilegal, criminosa, dinheiro sujo. Pois bem, no Mensalão, o PT dependeu do silêncio do Delúbio Soares, que cumpriu o seu papel, tá, como um sabujo muito disciplinado. Agora, você já tem Vacari e Renato Duque. Renato Duque foi salvo da cadeia pelo ministro Teori Zavascki, por enquanto. Não sei qual deles resistiria a uma delação, um acordo de delação premiada na cadeia. Se um dos dois falarem, o PT vai para o espaço definitivamente. Agora, Silvio, nós somos homens normais, nossa cabeça funciona normalmente. Vou te apresentar a hipótese oposta. Você é presidente da República. Você tem milhões depositados na tua campanha para a reeleição. Durante todo o seu governo funciona na Petrobras um esquema corrupto ligado ao seu partido. Rouba-se escandalosamente. Aí você, Silvio, resolve fazer uma refinaria em Pernambuco. Ela custaria 2 bilhões, passa a 20... Vou colocar o nome de Abreu e aí você não sabe de nada. Quer dizer, a capa da Veja histórica de 29 de outubro apenas constatou, eles sabiam de tudo. Dilma e Lula, claro que sabiam.
Imagine essa hipótese oposta. E que agora, com o fim do sigilo de parte da documentação, que o próprio ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal, que é, nesse momento, o relator da Lava Jato na corte, ao levantar o sigilo, isso se confirma. Está lá, a documentação, a delação, né? Todas as informações estão lá. Estão lá. E tem mais, né, Silvio? Desta vez você tem uma CPI que está funcionando. O PT tentou jogar para cima do Fernando Henrique, como havia ensaiado a presidente Dilma. Como o PT dançou, faz há quantos anos? E dançou, foi FHC. Está aí, com a naturalidade de quem trabalha no esquema, como ele próprio, ele usou a palavra, o Barusco, um esquema de corrupção institucionalizada. A coisa funcionando bem. Quando você tá com esta naturalidade, ele contou que se roubou. Como nunca. Como nunca. É importante, essa fala do Barusco, Augusto, ela é importante porque ela coloca o período. Ela demarca, né? Porque ele fala assim, olha, eu iniciei em 1997, em 1998. Nesse período, o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Mas ele disse, olha, foi uma iniciativa pessoal minha, da empresa. Não que isso está certo, pelo amor de Deus. O PT não inventou. Mas o que acontece é que ele diz que o Luiz Sérgio, deputado do PT, o relator da CPI, né, que faz a pergunta para ele vira para o Luiz Sérgio e diz assim, olha, de uma forma institucionalizada, a partir de 2004, de 2003, quando o presidente era Luiz Inácio Lula da Silva. Exatamente. Augusto, a gente falou do Teori Zavascki agora há pouco, mas eu queria falar de outro ministro do Supremo Tribunal Federal com você. Desde que o PT chegou à presidência da República, há mais de uma década, né, o PT nunca se preocupou em impor limites, né, entre a coisa pública, as atribuições das figuras públicas do partido e os interesses político-partidários. O ministro Zé Eduardo Cardoso, da Justiça, deu um ótimo exemplo disso, né, para não dizer, na verdade, um péssimo exemplo, né, porque não, ao se reunir com o Procurador-Geral da República, ao se reunir com advogados de empreiteiros presos na Operação Lava Jato da Polícia Federal. O procurador no Brasil e no exterior. Exatamente. E aí agora, né, a presidente Dilma Rousseff, nesta quarta-feira, se reuniu, uma reunião que não estava na agenda oficial prevista, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, José Dias Toffoli. Detalhe, ontem, terça-feira à noite, o ministro José Dias Toffoli se candidatou, e agora já foi aceito, porque o presidente da Corte, Ricardo Lewandowski, já topou, trocar de turma. O Supremo Tribunal Federal tem turmas de ministros. Então ele passa da primeira turma para a segunda turma da Corte, turma essa responsável pela Operação Lava Jato. Augusto, eu te pergunto, é impossível que eles tenham falado de outra coisa. Mas é evidente. Silvio, o resumo da ópera que você fez é autoexplicativo. Tanto que você, sem adjetivos, contou uma história de horror. Mais uma. Eu só acrescento que o Dias Toffoli, ele foi funcionário da Casa Civil também. Sim. Sob José Dirceu. Ele foi advogado do PT e em várias campanhas assessor presidenciais. do PT com José Genuíno também. Exatamente. E foi advogado-geral da União. Está comprometidíssimo com o PT e entrou foi indicado para o Supremo para compor a bancada, para engrossar a bancada dos ministros da defesa de culpados. Eu tenho ainda a esperança de que ele tenha pago essa conta da indicação ao absolver o José Dirceu no julgamento do Mensalão, ao fazer o que fez no Mensalão, ao fazer o que fez como presidente do Superior Tribunal Eleitoral, apurou sozinho os votos. Houve um momento em que só ele sabia quais eram os resultados da apuração. E também, por aí já estava paga a conta. Agora, nessa história, ele não pode repetir isso aí, sob pena de ficar na mira
da insatisfação do povo brasileiro. E não é uma ameaça, não é por tudo isso que o povo não aguenta mais. Já o povo não aguenta mais. Isso. E aí a Dilma vai, se reúne, como você disse, secretamente, porque o que entra depois na agenda é porque você está reconhecendo o que os jornalistas descobriram. E a justificativa... Quando você faz isso, eles estão falando do quê? A receita de bolo, estão trocando... É isso que eu ia dizer para você. Ideias sobre viagens. A justificativa foi que a reunião com a presidente teve a finalidade de debater um projeto de unificação dos documentos de cadastro do cidadão pela Justiça Eleitoral. Horas depois da mudança de turma. Horas depois da mudança de turma. Precisava ser hoje? Pois bem, eu até lembro, eu acho muita graça quando as pessoas, alguns jornalistas fazem essa ressalva. Mas a presidente Dilma, essa nunca se meteu em nada irregular. A presidente Dilma, meu Deus do céu, a presidente Dilma montou um dossiê criminoso para apresentar como um casal de perdulários e irresponsáveis o presidente Fernando Henrique e a dona Ruth Cardoso. Como se eles bebessem. Com a ajuda da então ministra Erenice Guerra. Com a Erenice Guerra. Depois, ela tentou forçar Lina Vieira, que era comandava a Receita Federal, a parar de investigar a família Sarney. A Dilma está num governo, assim, ela viveu cercada de bandidos, tá, quando era ministra e depois como presidente. É a mesma coisa que eu me cercar de marginais, delinquentes, e falar, mas eu sou puro. A companhia em que você anda também te identifica. Parem com isso. Agora, essas conversas suspeitas tendem a acabar imediatamente. Porque o governo, como você disse, não estabelece diferenças entre interesses partidários, políticos e interesse público. E também não vê a diferença entre poderes. A separação entre poderes só é abolida. Antes, o governo fazia isso com o Congresso. Essa relação incestuosa se estendeu ao Judiciário. Chega, porque da mesma forma que o Congresso se rebelou, o Judiciário não vai aguentar a pressão popular. Recado dado, Augusto Nunes. A conversa tá ótima. Se deixar, a gente fica aqui. E seria um prazer, à noite adentro. como sempre. Prazer é todo meu de conversar com você. Bom, a gente fica por aqui. A programação de TV já não para. Obrigado pela sua audiência e até mais.